Fala, corujada maravilhosa! Como que vocês passaram nesse final de semana? Sejam todos muito bem-vindos! Vou aguardar aqui a doutora Narima chegar. Hoje nós vamos falar sobre a troca de energia durante o sexo. O negócio vai ser bem interessante. Tudo Vocês bem? estão... Tô bem, e você? Como que você tá? Tudo jóia. Que Como bom, está? obrigada. Obrigada Deixa por ter eu ver. aceitado o convite, por estar aqui conversando com a gente. Que bacana, Narima. Pois é, eu queria estar no meu consultório, né, com a luz melhor, com tudo melhor, mas, né, sabe como é que é? É em outra Ah, cidade, então aí não teve jeito. relaxa. Relaxa, Nário, tá tudo certo. Você Mas apresenta estou aí em casa. para o pessoal te Sim. conhecer. Vim falando de você na semana passada, mas nada melhor do que você falar um pouquinho sobre você para eles te conhecerem, né? Bom, corujada da Pri, né? Eu sou a Narima Caldana, eu sou obstetra, ginecologista e fiz pós em educação e sexualidade. E acabei Ah, fazendo essa pós porque percebi que mesmo durante a residência de ginecologia e obstetrícia, a gente não tinha muita, vamos dizer assim, muito foco em relação a isso, sabe? E a sexualidade é um dos grandes pilares, né, da vida de uma pessoa, não só das mulheres, dos homens também, lógico. E eu percebi que ia ser falho se eu não fizesse algo à parte, assim, porque às vezes muitas queixas indiretamente estão ligadas a isso. Então decidi fazer a pós e foi uma coisa muito boa mesmo, abriu a cabeça, assim, né? E que acabou coisa boa. que a gente acaba abordando muito disso. Muitas vezes a própria pessoa tem um certo pudor em lidar com essa questão, e eu não acho que é por aí, né, Pri? É aquilo que a gente sempre conversa, assim, nós duas. Não, Sim. não é para ser uma coisa assim, a gente vê muito na internet, agora, né, nessa quarentena que tem live de tudo quanto é coisa, pessoal fazendo live sobre sexualidade e todas as vezes tem que falar palavrão, todas as vezes tem que falar que é assim mesmo e liberar geral, mas cada pessoa vê isso de uma forma diferente. Eu acho que todo mundo poderia ver de uma forma fisiológica, como comer, dormir, né? Enfim, uma coisa assim que faz Sim. parte. Não é que não é que seja vital, que se você não dormir, você vai ter problemas de saúde, com certeza. Mas a Uhum. sexualidade é um dos grandes pilares também, né? Eu acho que não se deveria ignorar. Claro, algumas pessoas têm essa opção, né? Vamos dizer assim, essa opção sexual até, mas isso não vem Uhum. ao caso agora. Eu digo assim, que às vezes a gente não dá importância, talvez como deveria, né? Assim, ignora, fala, o sono tá legal, meu peso tá ok, minha saúde tá ok, mas a sexualidade não tá boa, mas tudo bem, isso daí é uma coisa da vida e não era para ser tratado assim, né? Uhum. Não, e sem falar que quando a pessoa está muito alinhada com a sexualidade dela, independente se é heterossexual, se é homossexual, independente, ela decola na Independente, né? A gente carreira. não tá questionando isso, né? É, sim, elas decolam na carreira delas, profissional, entende? É. Tem uma Hum, relação com isso? tem muita, tem relação, inclusive Energeticamente falando? tem, tanto é que hoje nós vamos falar bastante sobre energia, né? Mas tem sim. Por exemplo, na parte da sexualidade, né? Hum. Independente da pessoa, né? Se for hétero ou se for homossexual. Quando ela está Uhum. de acordo com aquilo que ela é mesmo, sabe? De verdade, ela Uhum. Viver da decola sua na verdade. profissão. Exatamente, ela decola na profissão dela, ela se sente mais confiante, sabe? Ela sente essa Sem dúvida. segurança de ir além. É algo muito Sem dúvida. incrível. Inclusive, assim, eu conheço casos, né, de amigos meus que até então eles tinham medo de assumir a sua própria sexualidade, né, de falar, eu sou homossexual, sabe? Eles passam por esse processo também. Então, até Muito eles complicado. terem essa coragem, nada na vida deles tinha fluído. Aí, quando eles decidiram assumir, o negócio foi uma beleza, menina. E é Sem dúvida. diferente, né? E Sem me conta um dúvida. pouquinho. Acho que Ah, acaba bloqueando tudo, né, Pri? A gente acaba estendendo o sim. bloqueio que a gente tem, por exemplo, se alguém quer assumir, por exemplo, acho que enfrenta um bloqueio na família, no trabalho, né, com os amigos, Uhum, enfim, tem um pouco de receio da reação das pessoas, né, porque graças a Deus isso tem sido um pouco mais, vamos dizer assim, naturalizado, né, tem sido uhum. uma corrente aí de aceitação e eu espero que
o mundo esteja caminhando para isso mesmo, né? Assim, a pandemia foi um chacoalhão, falou, pera, vocês estão zoando demais. Toma esse apocalipse aqui para aprender, né? Eu enxergo assim. Verdade. E acho que muito da nossa evolução vai para caminhar para esse lado também, que todo mundo é igual, a questão não é do que você gosta, mas como você respeita o outro, né? Como que você Exato. enxerga. Exatamente. E você, Narima, como ginecologista, né? Você percebe assim que as mulheres elas têm tido bastante dificuldade na hora de relacionamento, no relacionamento sexual mesmo, que eu falo? Como que Sem tem dúvida, sido? sem É? dúvidas. Porque além das questões próprias de cada uma, né? Assim, cada uma enfrenta, vamos dizer assim, a sua própria batalha, né? Algumas têm uma batalha com o próprio corpo, tem algumas que é com o relacionamento e às vezes nem se dá conta disso. Às vezes é com Uhum, a rotina, às vezes é com outros problemas que ela nem imagina que aquilo possa estar atrapalhando. Às vezes ela está assumindo um uhum, papel totalmente diferente do que deveria, por exemplo, dentro de casa, dentro da família, né? E acaba que estende para isso. E sem contar todas essas questões, a gente tem aí uma herança histórica muito ruim, né? Em relação à sexualidade feminina, principalmente. Porque uhum, masculino, eu sei que tem problemas, é que todo extremo não é bom, né? Se a gente for analisar. Porque o homem tem uhum. essa coisa de não, você é macho, você tem que ir lá e pegar e pronto. Tem sempre essa Para os homens foi cultura, né? mais fácil, né? É um pouco Tipo, mais nessa parte. fácil e se por um acaso ele não condizer com essa expectativa, pode ser que ele se sinta frustrado. Mas com as mulheres é muito mais difícil porque é um tabu que é imposto desde muito cedo. Então, Uhum, aquela coisa de você não pode nem tocar sua parte íntima de forma alguma, que na escola a gente aprende o desenho no livro, que nem tem clitóris no desenho da escola. É, uhum. e que é errado, é cultural isso de a mulher não poder sentir prazer porque é errado, sabe? É um tabu, né, Narima? Vem com isso, que se sentir também é errado porque ela não deveria sentir, porque é mulher, onde já se viu, isso é uma coisa, vamos dizer assim, suja, entre aspas. E Uhum, claro que não, isso é fisiológico. Você acha uhum. que ia ter um órgão só para o prazer à toa, gente? Claro que não. O clitóris está aí para isso. Ele Exatamente. foi criado simplesmente para isso. Ele não tem outra função fisiológica, né? Uhum. E é aquilo que a gente conversou, que isso acaba que respinga em muitas outras áreas. Não adianta a gente Sim, fechar os olhos para essa questão e também muitas vezes pode ser só o reflexo de um problema que está lá atrás. Então, com deveria certeza. sim ser trabalhado. Não dá para a gente colocar embaixo do tapete e falar, "Ah, isso daí tanto faz, deixa para lá e depois uma hora vai Uhum, resolver." E muitas vezes a gente vai encontrar tudo numa situação um pouco avançada já, né? uhum. Sim, e eu quero até te agradecer. Eu fiquei muito feliz, assim, de você falar, nossa, Pri, essa parte energética eu não sabia que influenciava, sabe? Eu fiquei Pois muito é, feliz, assim, de você ser médica, né? De você ser uma doutora, trabalhar com essa parte física e falar, nossa, Pri, mas esse negócio energético aí faz sentido, né? sem dúvida, Pri. Assim, eu sempre me interessei por essas questões, né? Assim, desde pequena eu já gostava de astrologia, que eu acho que é a primeira porta de todo mundo É, que se envolve os com esse tipo signos, de né? questão, com signos, que eu adoro conversar disso. Eu brinco com o paciente e falo, Legal. se a Ariana está fazendo ele sofrer. Eu sempre brinco. Mas é uma forma também de descontrair. Mentira, viu, gente? Eu sou Ariana, eu não faço ninguém sofrer. Mas assim, Ariana, eu amiga. sou com ascendente escorpião. É triste, Ai, meu porém, Deus. né? Nossa, é É brava, hein? isso. É brava. Só um pouco. Então, e aí, assim, eu sempre gostei de conversar disso e tal, mas, Legal. assim, conforme a gente vai crescendo e as coisas vão acontecendo, eu fui começando a entender isso de energia, né? Sobre as questões do universo, do todo, da nossa Sim. relação, de se a gente soltar, que a gente tem que Aham, confiar, né? E nada aham. não é tão diferente, assim, do que as religiões pregam. Hoje em dia eu É, comparo muito, né? Que às vezes a gente fala assim, não, eu não acredito nesse negócio de universo, esse negócio de soltar e as coisas vão vir, não, porque Deus fala, a gente tem que confiar. Gente, então tá, é a mesma coisa, né? é a mesma coisa. A gente só tá Tipo, joga e abordando, confia. sim, a gente só tá abordando de formas diferentes, né? É Mas é verdade. muito legal. E assim, eu me interesso muito por isso, que eu acho que faz todo sentido.
E depois de sim, seguir muito, e assim, a nossa conversa, a conversa minha e da Pri sobre isso, é porque eu e a Pri, a gente, por incrível que pareça, a gente teve poucos contatos pessoalmente, quando eu morava em Goiás. verdade, Poucos. verdade. Inclusive, eu achei uma foto de você me Ah, maquiando, você lembra? mentira, não lembro. Eu te Na festa do peão. maquiando? Na festa do peão. Sério? Ó, me Narima, eu não lembro. lembro. Ai, gente, Sério? Gente, sim, eu eu não acho que eu lembro, vou né? te mostrar. Aham, achei hoje. Achei. Ah Depois lá. você me mostra. Claro que eu vou mostrar. E assim, é muito incrível porque assim, Legal. quando eu vi que a Pri pendeu para esse lado, né, que ela meio que aceitou toda a espiritualidade que ela tem e Eu lutei toda essa contra há visão muito de tempo. mundo, não deu para, não dá para negar, né, por muito tempo, uma hora a gente aceita É, ou aceita. E aí a Pri é, aceitou. E assim, agora com a internet a gente tem acesso a muita informação e sim, graças a Deus muita informação de qualidade também. E eu sim. sigo muitos perfis sobre silêncio divino, sobre o universo, sobre física quântica e tal. E muitos deles falam sobre a troca de energia na relação sexual. E Uhum. isso me preocupou um pouco, porque eu achei muito sério. Muito Sim, sério. agora o pessoal está até perguntando qual é o tema. É a troca de energia durante a relação sexual. Agora a doutora Sim, Narima acabou de falar, então eu já vou até falar um pouco sobre isso. É porque sim, assim, né? Você como doutora, você tem essa percepção do tipo do órgão genital em si, né? sim. Então você deve estar sempre lidando ali com o físico. Na parte energética, a gente sempre tem que tomar muita consciência que quando a gente entra em contato com outra pessoa, sem ser sexualmente, né? Vamos lá. Quando você está perto de uma pessoa, você já tem uma percepção assim, do tipo, nossa, eu gostei tanto de ficar do lado dessa pessoa, né? Eu nem conversei com ela, mas nossa, é tão Uhum. gostoso, né? Só dela E estar do meu lado. a gente fala sem saber o significado. Às vezes, por exemplo, eu que sou Exato. leiga, eu falo sem saber o significado. Eu falo, nossa, fulano tem uma energia muito boa. É, Mas é a isso. gente fala de uma forma leiga, né? Assim, fala Isso. sem Mas saber. é essa energia mesmo. Isso daí faz parte mesmo, você tá certa. E tem aquelas pessoas também que você olha e você fala, nossa, alguma coisa com essa pessoa, eu não fui com a cara dela. Mas assim, ela não me Sim, fez nada, né? sim, E isso está relacionado a essa energia, né? Essa compatibilidade energética. Então a sim. gente sempre tem que tomar muita consciência que ao mesmo tempo que existe essa compatibilidade energética, sem você ter assim um contato físico com a pessoa, isso já Sim. vai fazendo parte do seu sistema, tá? E aí depois, A se gente você absorve. entra, A isso gente é acaba como se absorvendo um pouco. na verdade é uma troca, né? É uma contribuição. Por exemplo, nós dois É, estamos conversando, a nossa troca de energia está aqui junto com as outras pessoas que estão assistindo, então está favorecendo a todos, é. né? Então vamos supor, quando entra no ato sexual, existe essa energia da troca, né? Porque o ato sexual, ele ativa o chakra básico, que é o da Kundalini. A Kundalini, nessa visão mais indiana, que fala dos chakras, que fala também do reiki, sabe? Ela é a que nos mantém firmes aqui no planeta Terra, o que nos mantém vivos. Por isso que eu falei, quando a pessoa ela está consciente da sexualidade dela, ela flui no trabalho, ela flui em tudo na vida dela, ela prospera, entendeu? Sim. Porque ela já está certa daquilo que ela é de verdade, sem ter que esconder nada de ninguém. Uhum. Beleza. A pessoa, quando ela entra no ato sexual com outra, existe uma troca muito mais aprofundada de energia, que às vezes as pessoas não conseguem ter essa percepção. Então, vamos supor, Sem às vezes dúvida. as E mulheres assim, falam assim: Oi? não, e assim, a gente está falando aqui da energia, mas fazendo um link com a minha especialidade, né, por exemplo, não é que a gente esteja falando que, olha, o certo é ter uma relação com uma Ah, pessoa por tanto tempo, é muito além disso. Né? uhum, Falando sobre uhum, a minha especialidade, na verdade, eu acho que o que a gente quer falar em comum é sobre a responsabilidade que a gente tem que ter exato, com a gente e com o outro para se expor a um contato exatamente, íntimo assim. Por exemplo, da minha parte, exatamente. falando fisiologicamente de doença, né? A Uhum, gente fica nessa de, mas será que todo mundo usa camisinha? Quase ninguém usa, né? Hoje mesmo eu vi sim, um stand-up que o
o comediante estava brincando com isso, que ninguém usava. Eu duro que não dá nem para condenar ele, porque a gente sabe pelas estatísticas que é uma verdade, né? Infelizmente, o pessoal sexualmente ativo, né? Os Uhum. jovens, né, que estão na balada ou que estão Sim. na ativa, eu atendo num centro de DST em Ribeirão Preto. Então, assim, eu Olha só. entendo, eu percebo de perto, infelizmente, a gravidade das coisas. Porque às vezes, Uhum. vamos supor, eu tenho relação sexual desprotegida com uma pessoa. E a gente Uhum. não tem noção da gravidade disso, porque não é só aquela pessoa, não é só uma vez, não é só um pouquinho, não Sim. é só. É muito Exato. mais grave que isso, né? Porque quando a gente tem relação desprotegida com outra pessoa, é como se eu estivesse tendo relação desprotegida com todas as pessoas que ele já teve na vida. Ou seja, com todo o passado dele. Olha E isso. é muito. É de É enlouquecer muito pensar bom. nisso. Sim, Porque exato. vamos supor que ele tenha tido relação, sei lá, em 2004 com uma pessoa desprotegida, mas que estava doente e nem sabia. E ele também nunca testou, nunca mais fez Aí o exame, DST vem passando de pessoas para vem pessoas, né? passando de pessoa para pessoa, às vezes ele é assintomático e aí contaminou muita gente. Então é uma Uhum, cadeia, sabe? Eu sempre faço um desenho na lousa para os meus alunos da menininha e do menininho e que ele teve aham, contato com todas, ela teve contato com mais 3 pessoas, por exemplo, e é como se aquela uhum. primeira pessoa que teve contato só com uma tivesse tido contato com todas da roda. É loucura Exato, e isso pensar não nisso. é diferente. Isso não é diferente também energeticamente. Fora que, assim, na parte energética, quando a mulher se envolve com o homem, ou o homem se envolve com a mulher, eles também trazem esses traços, né? Eles trazem esse emaranhado dentro do relacionamento, onde às vezes tanto o homem quanto a mulher, por ter tido muita relação sexual com parceiros diferentes, eles trazem essa carga energética para eles, aonde eles não conseguem se abrir para um próximo relacionamento. É algo muito Parece que fica forte. travado. Exato. Aí trava, e às vezes eles falam, nossa, eu não sei o que está acontecendo. É muito forte. E é bem praticamente isso daí. No caso seu é a DST. Mas, por exemplo, se a pessoa vem vindo tendo vários relacionamentos, de repente ela acaba mostrando e demonstrando uma DST ali. Isso é uma digamos assim, é uma densidade de energia de tanto que a pessoa acarretou dentro dela e que aí ela trouxe para o físico. Entende? Isso é na nossa visão energética. É como se E ela olha, somatizasse isso também. exato, Forma de exatamente. Isso. Inclusive, olha como que é forte. Você sabe que eu sou consteladora. Eu fiz uma constelação familiar onde eu estava com uma mulher. Aí ela falou que ela gostaria de entender como que ela poderia ter um relacionamento bom com uma pessoa, porque até então ela não conseguia. Olha como foi forte. Durante a constelação familiar, eu posicionei alguns bonequinhos e me veio muito forte. Eu olhei para ela e falei assim: quem foi prostituta na sua família? Logo ela olhou para minha cara e falou: eu fui prostituta. Então, assim, só para você ter uma noção de como que essa carga ela é forte e ela vinha trazendo de todos esses relacionamentos e ela não conseguia se abrir, sabe, para um próximo relacionamento, porque ela tinha que trazer e incluir todos aqueles parceiros que ela teve. É algo muito forte, né? como se ela carregasse tudo aquilo. Exato, como se ela carregasse tudo aquilo e não conseguisse se abrir mais para um relacionamento. Então é uma Sim. coisa muito forte que as pessoas precisam tomar bastante consciência, que é além do físico, sabe? Deixa eu Sim, ver aqui, o pessoal está escrevendo algumas coisas, mas sem pode ir dúvida. falando, né? E também, assim, como eu sempre digo para as pacientes que infelizmente têm diagnóstico de alguma DST, né? Às vezes é Uhum. complicado a gente puxar pela memória de onde foi, quanto tempo foi, porque muitas delas é difícil a gente ter precisão. Olha, você, por exemplo, herpes genital, a gente pode ter apresentação da doença, por exemplo, manifestação de 3 semanas a 3 meses Olha pós-contágio. só, Então, é uma coisa, olha. é um pouco difícil às vezes, né? A paciente pode ter tido outros parceiros nesse instante, e aí é difícil de a gente ter precisão de quem foi, mas o que interessa é que se ela estava contaminada, a gente precisa avaliar todo mundo, né? E aí a Uhum. gente acaba expondo todo mundo, e aí você tem que recrutar todo mundo, é um pouco complicado. E muitas delas
o que eu percebo nesse perfil de paciente que às vezes contrai alguma infecção sexualmente transmissível é a culpa que elas carregam, assim, de, nossa, meu Deus, eu só imaginava que mulher que tinha que ser, assim, prostituta, uma pessoa muito, assim, sem julgar ninguém, tá, gente? Mas, assim, Sim, que sim, tem ela tudo a ver. imagina assim, nossa, eu deveria ter relação com umas 10 pessoas para pegar um negócio desse. Eu tive com uma. E, na verdade, não Uhum. precisa de ter, assim, só com uma pessoa, ou não Sim, necessariamente que, porque eu tive com dois, três, por isso que tive. Não. Precisa de uma sim. pessoa infectada, precisa de uma relação uma vez para você se contaminar, infelizmente, né? Mas é o que eu sempre Uhum. digo para elas. A partir daqui, a gente está tratando, e muitas vezes, se for uma IST tratável, que a gente consiga resolver, vida nova a partir daqui. E se for uma Ó, a IST que Raj não tá é aqui. tratável completamente, por exemplo, herpes, né? Você vai ter que conviver com o vírus, ele pode reaparecer ao longo da vida, o HPV pode reaparecer, que Ele a gente pode saiba lidar, incubar, tem essas coisas também nessa isso. parte. Ele vai se manifestar a cada queda de imunidade. E às vezes eu falo para o paciente, então agora a gente vai ter que elevar o pensamento, a gente vai ter que cuidar da imunidade, cuidar de você. Talvez isso foi o que precisava para você prestar atenção em você mesma, né? Assim, Olha não só. só considerando a parte física, a parte médica da coisa, e tudo mais, claro, é minha Uhum, obrigação orientar daqui para frente, preservativo. Daqui para frente você vai uhum. pensar muito mais nos seus parceiros, né? Enfim, não é que você está proibida, muito longe disso. A gente não está aqui para proibir, para julgar, para falar Com nada, certeza. mas para orientar a fazer o certo. E na questão Sim. energética, como que faz, por exemplo, para a pessoa, vamos supor, tive, sei lá, dois últimos parceiros, três que seja, que não foram legais, que não tive uma boa experiência e carrego uma energia que não é legal comigo, como fazer para dar um passo adiante num próximo relacionamento, por exemplo? Sim. Isso daí a gente já vai olhar com o olhar mais energético, não só energético, mas também num olhar mais sistêmico, né? Quando eu falo sistêmico, a gente fala sobre a constelação familiar. Sim. Na parte energética, a gente está bem claro, assim, inclusive a Raj está aqui, o Sr. Carlos, eles trabalham, né? Eles conhecem essa parte energética, principalmente a tântrica, então eles sabem falar bem também sobre isso, onde nós carregamos essa energia a partir do momento que a gente tem um ato sexual, e isso vem reverberando conforme vai passando o tempo. Então essa energia ela vai reverberar dentro de nós, independente de qual seja o parceiro, dentro de um até uns 3 meses, até 6 meses, dependendo da intensidade que você teve Nossa, é contato com essa bastante pessoa. tempo. É muito forte. Tanto é que foi o caso que eu falei da constelação familiar, onde a mulher já fazia 1 ano que ela não se prostituía mais, e foi onde ela me procurou que ela queria se abrir no relacionamento. Então, quando as pessoas têm essa dificuldade, eu sempre indico e oriento a pessoa a fazer o seguinte: ela começar assim a se preservar. Não é que ela não vai mais ter contato com ninguém, não vai mais transar com ninguém, não é isso. O Não é negócio é a isso. pessoa A começar a consciência. entender, exato, começar a ter consciência do tipo, cara, então se eu percebo agora que o meu corpo, ele é essa fonte de energia, onde eu também estou partilhando, né, estou trocando, eu preciso começar a ter percepção com quem é que eu vou me relacionar. Não quer dizer que você não vai mais se relacionar nunca mais, Sim, né? Mas é sim. você ter Até mais porque não é uma consciência. decisão nossa. A gente Exato, orientando uma pessoa, orientando um paciente, a gente vai de fato orientar. A gente só vai exato, direcionar para não isso. fazer, vamos dizer assim, algo que seja prejudicial, mas, né, aí é o Sim, livre-arbítrio também. é o livre-arbítrio. Então, assim, por exemplo, aí a pessoa teve a relação sexual, estava até perguntando aqui se é boa ou se é ruim. Independente, se a energia é boa, ela vai continuar reverberando. Se a energia é ruim, ela vai continuar reverberando, sabe? Então, assim, o que é importante você fazer? Todas as mulheres que tiveram um relacionamento, que às vezes chegou num ponto que o relacionamento não deu certo, né? Pode Sei. ser que saiu uma noite, pode ser que casou e separou, não tem problema. O importante é a gente começar a acolher essas pessoas dentro do nosso coração. Como que a gente faz isso? Tomando consciência que não existe ex, né? Entendendo assim que existe primeiro namorado, segundo, terceiro, assim como existe primeiro marido, segundo, terceiro, cada um tem o teu lugar. Quando a gente toma essa consciência, o que que a gente faz? A gente entende que todos eles fizeram parte da nossa vida.
né? Que nós somos felizes até um certo ponto e depois não deu mais certo. E aí Sim. cada um Isso é segue a sua frase até vida. de alguém, né? Não é que não deu certo por um tempo, depois não deu mais. É Exato. até uma frase de Isso. santo. E aí, por exemplo, com relação a DST, é algo assim muito interessante da gente poder trazer para a nossa consciência que quando a mulher ou o homem trazem alguma DST, a gente não pode generalizar, sabe? Mas muitas vezes é aquela mulher ou aquele homem que às vezes eles olham para dentro deles e eles acreditam que em algum lugar deles é sujo, entende? Tipo, eu faço até aspas assim, porque eles falam, nossa, eu me sinto muito sujo, eu acho que eu não sou digno de algo. Então, essas pessoas, elas acabam assim, por um ódio interno, uma falta de amor, digamos assim, ela acaba se sujeitando e estar aberta a essa DST. Isso num olhar mais sistêmico, sabe? Sim, sim. Então, E não isso deixa de ser, não dá pra gente falar assim, não, isso daí é só no campo sistêmico. Porque não. muitas vezes é um ato inconsciente de você não usar preservativo, por exemplo, né? Uhum. É quando Faz você ó, sentido. faz todo sentido. Quando você tá numa relação sexual, você fala assim, olha, vamos usar camisinha. E aí, às vezes, a Uhum. pessoa fala assim, ah, é melhor não, ah, não precisa, mas aqui não tem. Se você fala Ai, assim, mas olha, você não então, gosta de mim, né? mas você tá duvidando de mim, você não confia em mim, né? Coisas do gênero, assim, que a gente ouve todo dia. E assim, quando a gente usa, não é só pensando em proteger a gente, mas também pensando em proteger o outro. E aí é uma Exatamente. forma de autocuidado, já é uma, né, é uma questão, por exemplo, essa de se você não se protege, quer dizer que você não se importa com você mesmo. É muito mais que Exatamente. isso. É muito mais do que simplesmente se você tem medo de pegar ou não, não é isso. É o quanto você se cuida, o quanto você se protege, né? Exatamente. E fora, não, e fora assim, que todos nós estamos a serviço, né? Quando eu falo a serviço, é a serviço de algo maior. Algo maior, no caso, pode ser tanto a nossa família, quanto toda a nossa, o nosso papel mesmo no mundo. Então, Sim, assim, nós estamos à mercê de tanto aparecer coisas boas ou ruins. Então, tudo depende do nosso ponto de vista. Né? Então, todos nós estamos sujeitos a adquirir alguma doença. Todos nós estamos sujeitos a isso, sabe? Mas aí vai depender qual é a consciência que nós tomamos diante de algo. Por exemplo, igual agora tem o coronavírus, né? eu Então, tá pensei todo mundo exatamente. assim, né? Se a É. gente parar para pensar, tudo vai depender assim do que nós, né? Qual é a nossa postura diante desse vírus, entende? Muitas Tipo, vezes pode ser inevitável. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham em UTI, que estão totalmente protegidos, conscientes, mas o contato é muito grande, então a exposição é muito grande. Mas, por uhum, exemplo, eu, apesar de continuar atendendo, eu não fico dentro do hospital diretamente. Então, eu tenho um contato, uhum, mas não chega a ser tão próximo, né? Assim. E aí é uma sim, questão de a gente saber se proteger também, né? Não quer dizer que se uhum, eu me proteger, eu estou totalmente isenta de pegar, de me sim, contaminar. Mas sim, diminui bastante as chances. É uma forma de autocuidado, não só comigo, mas com o outro. Porque mesmo se eu pegar e não for sintomática, eu não vou ser transmissora. Tem isso também. tá. Tem todo um cuidado, né, por trás. Então, a gente deve tomar essa consciência. E isso não é somente pro vírus, né? Eu acho que o vírus ele tá aí mesmo para estar mostrando um monte de coisas, né? Sem dúvida, Mostrar sem que a dúvida. gente pode se reinventar, que a gente ama assim o próximo, que a gente ama mesmo a nossa vida, a gente ama as pessoas que estão à nossa volta. Eu acho que ele está mostrando muita coisa aí, como um professor mesmo. Sem Mas dúvida. não é diferente, principalmente nessa parte, igual da prevenção, né, durante o sexo, isso também é importante, né? Sem Então, dúvida. deixa eu ver, porque às vezes a gente acaba não tendo essa percepção, né, Nari? Então, assim, Sim. por exemplo, você como médica, como que são para as mulheres, como que elas se sentem depois assim que elas descobrem que elas têm uma DST ou algo assim? Como que elas ficam? Como que elas chegam até você? É muito difícil, porque, por exemplo, muitas vezes a gente tem esse diagnóstico numa consulta de rotina, ou então, por exemplo, no SUS, como eu disse, eu atendo num centro de DST. De IST, a gente fala IST agora porque é infecções sexualmente transmissíveis, né? A doença é Hum. quando às vezes ela já se manifesta. A gente Ah, fala, entendi. Qual que é então agora? hoje em dia a gente fala IST, são Ah, infecções sexualmente transmissíveis. Na nossa época, legal. antigamente falava DST, né, Era, na escola, era era DST.
Antigamente mas era. eram as doenças. Hoje em dia a gente fala mais em IST. E as pacientes que têm esse diagnóstico, primeiramente, elas ficam muito entristecidas por pensar que em algum momento elas podem ter sido a sensação é que elas foram enganadas, assim. Só que conversando, a gente explica que não, que muitas vezes não tinha como saber, não tinha como você ver e falar, ah, tinha alguma coisa e mesmo assim eu acabei cedendo em não usar preservativo e tal, né? Porque elas, Uhum. às vezes, elas sentem essa culpa também de não só de não ter tido autocuidado, mas de ter se envolvido com alguém que às vezes não tinha o mesmo cuidado com elas também. E então é Uhum. uma sensação muito ruim, é um misto de sensações ruins, sabe? E a gente no serviço, nesse serviço especializado, elas já vão encaminhadas por causa disso. Então já tem um certo estigma, um preconceito assim de, nossa, vou ter que ir lá no centro de DST, meu Deus, né? Que coisa ruim ter que ir lá. Mas a gente já é acostumado a lidar com isso. E eu falo para ela, para elas, né? Eu falo, gente, isso daí, você teve essa doença, mas trate como se fosse uma pneumonia, uma infecção urinária, enfim, uma doença qualquer, né? E Porque, que assim, agora essas doenças têm como ser tratadas, né? algumas sim. Por exemplo, a sífilis, né? O que a gente tem aí de endemia, né? Que é como se fosse uma epidemia localizada, assim, que a gente tem em vários lugares, é da sífilis, que é uma doença que estava meio longe da gente há um tempo. E hoje em dia a gente voltou a ver até a sífilis secundária, que é quando já tem infecção por mais de 2 meses e nunca foi descoberta, não tratou, e ela vai dando lesões no corpo e tudo mais. Nossa, E aí, o caso da sífilis, por exemplo, né, tudo na vida a gente tem que achar um lado bom. E com o certeza. lado bom da sífilis que eu falo para as pacientes, né, claro, o ideal seria se elas não tivessem se contaminado. Isso sim seria bom. Mas, por outro lado, eu sempre brinco assim, né, a gente que é do interior, eu brinco com elas, eu falo assim, ó, onde passa um boi, passa uma boiada. Infelizmente, se você teve a infelicidade de se contaminar por exemplo, sífilis, por que não poderia ter se contaminado por hepatite B, hepatite C e HIV, que essas três não tem o que fazer. Você tem como, muitas vezes pode ter a forma curada da hepatite C e da hepatite B, por exemplo, mas não são todas as formas, né? A gente tem formas graves, a gente tem formas que induzem a câncer hepático, enfim. E aí eu sempre São falo para elas, eu falo que pesados, né? poderia ter sido HIV, por exemplo, que hoje em dia não tem cura ainda. A gente tem controle, tem assim um acompanhamento muito legal, né? O Ministério da Saúde tem aí todo um programa para esses pacientes, um segmento, disponibiliza infectologista, o coquetel, toda a assistência, né? Em relação a isso, o SUS, assim, não tem o que reclamar. Só que é uma vida com algumas particularidades. Não dá pra gente falar assim, ah, é vida normal, 100%. Claro, tem muitas coisas que você vai pensar um pouco para fazer agora, né? E, Sim. infelizmente, a gente não tem como se livrar disso. Agora, na sífilis, você faz o tratamento com bezetacil, né, nas dosagens certas, e são 3 semanas de bezetacil, de 2 injeções por semana, por 3 semanas, que também não é fácil, né? Nossa, e Porque a benzetacil dói pra caramba, né? tá dolorida pra caramba, e aí tem que tratar a paciente, tem que tratar o parceiro, né? Quem foi exposto na história, mas é curável. Então, acabou Olha ali, que bom. você teve trator. Então, eu sempre falo para elas, eu falo assim, se você teve sífilis, teve sorte. Porque Uhum. é uma IST, graças a Deus, tratável. E se você tivesse tido alguma das outras, que às vezes a gente não tem que fazer, né? Mas Uhum. é muito difícil de lidar, é um ambiente pesado, assim, sabe? A gente atende na quarta-feira à tarde. Eu amo estar lá porque eu estou sempre com uma equipe que eu amo muito, eu estou com os meus alunos e eu percebo que isso é muito rico para eles também, de memória, sabe? De criar Uhum. memória. E eu lembro de quando eu era estudante, dos casos que eu atendi, e aí, por um acaso, agora hoje eu estou lá. E é muito marcante, sabe? Algumas histórias que a gente ouve. Só que ao Uhum. mesmo tempo, o acolhimento que a gente dá para as pacientes, assim, a gente tenta fazer o melhor, né? Nesse sentido de acolher. Então, a gente nunca sabe a demanda de cada um, porque às vezes uma pessoa Exato. tá vindo de um relacionamento que houve traição, a outra tá vindo de repente, de uma fase de
ter vários parceiros e às vezes não se definir com nenhum, a outra estava vindo de uma situação, por exemplo, de depressão, onde o autocuidado fica completamente negligenciado em todos os sentidos, não só Sim, fica mesmo. unha, cabelo, maquiagem, mas também essas Ela, questões de você sim, ter um comportamento destrutivo, assim, com você mesmo. exato. As pessoas que têm depressão, elas não se alimentam bem, né? Então, possivelmente, isso também demonstra nos órgãos internos, né? Sim. Deixa eu só ver E aqui, aí parece que tem... são várias questões, sabe? E aí a gente tenta fazer o melhor e a gente acaba pegando muito vínculo com essas pacientes. A gente cria vínculo. Essa é a Com parte, certeza acaba fazendo amizade, né? é a melhor parte. É a melhor parte. Tem gente muito boa que frequenta lá, um paciente, pessoas assim muito legais que ensinam muito para nós sobre a vida, inclusive. Olha que Não só linda, né? sobre a doença e como foi e o tratamento, né? Ensinam muito mais que isso. É muito legal. Aham. Olha Mas que linda. E sem falar que é a doutora Nárima que tá lá, né? Toda carinhosa. Aqui em Guaíra você fez maior sucesso. Que pena que você não continuou fiquei aqui. pouquinho aqui, né? Foi só para matar a vontade, mas quem Pois sabe, é, né? Quem quem sabe? sabe, né? Deixa eu ver aqui, ó. A sensação Então, também é de culpar o parceiro, se sentir traída. A gente recebia muito esses casos. Elas já iam falar com a gente com vergonha. sim, Exatamente. É preciso estar com sim. mente, corpo e espírito em dia para ajudar o próximo. Exatamente, Creuza. Nárima que diga, que o diga. A Porque gente ela faz tá ali amizade, eu 100%. grito a Priscila. Mas Ai, nada. Imagina. Deixa eu ver aqui, tem outra que escreveu algo aqui. Vamos ver. É importante também encontrar profissionais de saúde que realmente vai mostrar que a pessoa consegue viver com a doença. Às vezes elas chegam. Opa, peraí que eu virei tudo aqui, meu Deus do céu, que rolo. Voltei. Vamos ver aqui. É importante encontrar profissionais de saúde que realmente vai mostrar para a pessoa que ela consegue viver com a doença. Às vezes elas sim, chegam no hospital mostrar uma perspectiva boa desesperançosos. também, né, gente? Porque senão. Exatamente, exatamente. E fora assim, gente, que provavelmente, assim, né, a Narima falou dessa parte da mulher, né, chegar já e falar, nossa, eu tô com uma infecção, né? Como que a mulher se sente? A incapacidade, às vezes a autoestima lá embaixo, às vezes aquela sensação do tipo, cara, para que que eu sirvo? Né? Eu não sei o que que pode ser, mas são coisas assim, que eu sendo mulher, o que que eu pensaria, né? Eu sou muito assim de me colocar no lugar do outro. Então, Sim, assim, isso é uma coisa, gente, que, como a doutora Narima diz, é algo que tem como mudar, tem como reverter. Alguns casos, né? sim, Não são todos. Mas é importante, assim, que vocês comecem a ter essa percepção de que vocês podem fazer coisas muito melhores, né? De olhar para você mesmo e falar, cara, tanta coisa que eu já passei na minha vida, não é isso que vai me derrubar, sabe? É onde a gente pode estar resgatando a nossa própria autoestima. Entender, não é verdade, doutora? sim. Sim, Doutora, eu já tô chamando ela de doutora. eu falo isso para elas. Eu falo assim, às vezes esse era o clique que precisava para você se cuidar. Porque a gente fica nessa de. E aí acaba virando, assim, é um ambulatório que a gente acaba se envolvendo muito, porque envolve muito isso. De falar assim, não, mas o meu parceiro tá comigo já tem tantos meses. Como que eu peguei isso? Então foi durante ou foi antes? E aí não Uhum. adianta, a gente acaba se intrometendo na história. A gente fala assim, olha, então, porque a minha obrigação é falar a verdade. Eu Com não posso certeza, ocultar. Não é uma questão, eu não posso passar pano, como dizem, eu né? entendo perfeitamente. Eu não tenho essa possibilidade, e também eu jamais faria isso com mulher nenhuma, nem com homem, não Uhum. faria isso com ninguém, não tem como você fazer isso, porque acaba sendo injusto. Se você ameniza de um lado, né, claro, quem vai decidir sobre o relacionamento, a que ponto chegamos e o que vamos Então, fazer daqui para frente, são os dois. Mas exatamente. é minha obrigação dizer, olha, a consequência foi essa. Então, Aham. o que vamos fazer com isso, né? Então não tem Deve jeito, a ser gente mais acaba se difícil, né, envolvendo e Nari? perguntando, e aí não tem jeito, é muito difícil muitas vezes, porque às vezes, por exemplo, o HPV, né, que é aquele vírus que pode ocasionar o câncer de colo de útero, né, o mais comum do câncer Uhum. de colo de útero é por causa de HPV. Mas ele também pode fazer aquelas verruguinhas genitais, né, que às vezes desenvolve tanto no homem quanto na mulher.
E aquilo pode ficar incubado 10 anos na corrente sanguínea. Peguei há 10 anos, nunca tive nada. Um belo dia, aconteceu um monte de coisa. Eu já tive 2 namorados depois disso. E aí depois eu casei com um terceiro, nada a ver a história. E aí, de repente, Uhum. um belo dia aparece alguma coisa. E aí sempre tem essa coisa de chegar o casal lá e falar assim, olha, é o seguinte, quando que pegou? Quem pegou de quem? Que faz com isso daqui? E aí é Uhum. difícil, porque aí é sentar, explicar, e muitas vezes a doença quer dizer resiliência. Por exemplo, Uhum. nesse caso da verruga. O que fazer? Não é hora de a gente procurar um culpado, da gente procurar O quanto negócio foi. é Porque tratar, né? se faz 10 anos, a gente vai cauterizar, vai tratar e cuidar da imunidade para não aparecer mais. E aí vai ficar Uhum. procurando, ah, mas e se ele pegou? E se. Agora, gente, agora já foi. A gente tem que saber se houve alguma consequência maior, se tem câncer de colo por isso, tem câncer de pênis por isso, por exemplo, alguma coisa assim. Uhum. Mas o que vamos fazer com o relacionamento por causa de uma lesão que apareceu, por causa de uma consequência, talvez, de uma coisa de 10 anos, Uhum. aí é um caso a se pensar. E aí vocês que têm que sentar e conversar. Então eu acho que é mais uma questão de resiliência, talvez. Agora, por É, exemplo, na sífilis, a gente tem tempo. Ah, apareceu uma lesão. Então você pegou há 30 dias. Então, agora o negócio é uhum. recente, a gente tem que saber. E por aí vai. Entendi. Peraí que mandaram mais coisa aqui. A Poliana tá te mandando um oi. Ah, linda. Quem ama não trai, quem trai mesmo amando não é digno do parceiro. Bom, aí já são pontos de vista, né, Edivaldo? Né? É Tipo, a gente está difícil a aqui gente mais para falar. colocar, a gente está aqui mesmo para falar sobre as doenças em si. A equipe multidisciplinar vai fazer esse papel em conjunto, acompanhamento psicológico. Boa, Creus, acompanhamento psicológico é importante. Sim, Ah, sem Nath, essa dúvida. questão. Não, e mesmo acompanhamento psicológico, não pense que você indo procurar terapia psicológica, por exemplo, vou me aconselhar, eu vou desabafar, eu vou falar alguma coisa. Muitas vezes vai Uhum, te ensinar a colocar as suas ideias no lugar e não pense que vai chegar e falar assim, ah, vai me mandar largar, vai me mandar, ninguém manda fazer nada. É só, exato, é exato. só uma questão de orientação, uma questão de direcionamento, mas não Sim. que vá mandar assim. Tem muita A experiência escolha com é do próprio cliente, no seu caso, paciente, né, Nari? paciente, sempre. Aqui tem outra. Essa questão de descobrir também vai muito de uma questão que muitas mulheres não fazem consulta preventiva regularmente, então dificulta os tratamentos até para descobrir, é complicado. É, Uhum, é mais uma questão de negligência com si próprio, né? Que, ah, eu não faço uhum, exame já faz 5 anos, porque é tão corrido, não dá tempo. E às vezes elas colocam vários. Claro, a gente sabe que a rotina não é fácil para ninguém, né? Principalmente para a mulher, sim, porque ela às vezes carrega vários encargos, várias responsabilidades dentro da casa, uhum, mas é mais uma forma de negligência, não deixa de ser uma forma de de negligenciar o próprio autocuidado, né? uhum. Não Ô, deixa de ser. Narima, eu acho que assim, no seu caso, não é tão diferente no meu. Por exemplo, às vezes eu pego clientes que elas estão com uma certa dificuldade, onde às vezes eu visualizo que o marido tem uma amante. Isso já aconteceu e de fato assim, não é fácil, sabe? Tipo, mas eu tô ali e eu preciso mostrar para ela o que ela foi buscar para ela enxergar, né? Então, essa questão ela é bem delicada, né? Muito, Tipo, o muito. negócio Cada é, um tem gente, uma atitude, cada um tem uma exato, cultura em relação a isso, uma exato. conduta. Tem pessoas que simplesmente não toleram, tem pessoas que acham que outros valores são primordiais em relação a isso, e aí Exato. é difícil porque a gente também não pode julgar, a gente também é difícil, a Sim, gente também não quer dizer que, por exemplo, eu como ginecologista, você como terapeuta sistêmica, que a gente também é santo, porque se a gente fosse, a gente não estaria é, aqui. com Mas certeza. Vai saber, né? O que a que eu gente faria tem nesse lugar? também esse exercício diário com a gente enquanto profissional de Muito, se isentar de opiniões em relação a isso, né? De, enfim, sim. ficar na nossa e só falar do que realmente precisa, mas ao mesmo tempo tem momentos que acaba sendo nossa obrigação tentar alertar, mas a gente também não pode falar, olha, é isso aqui, tá? Não é diferente de Verdade. quando você está falando com alguém da sua família, com uma amiga, é outra É abordagem. diferente mesmo.
é diferente mesmo, não tem como, gente. Mas isso é algo bem delicado, sabe? Mas eu acho que, contudo, é importante, assim, que todos nós, né, comecemos a olhar mais com carinho para essa parte sexual nossa, né? Que Sem isso dúvida. vai muito além do que somente ali o contato físico. Lembrar sempre que tem também essa parte energética que a gente não pode Dúvida. deixar de lado, porque tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz Sim. parte do nosso ser. E tá tudo interligado, tá tudo totalmente relacionado, sabe, gente? Então, tô preocupada aqui que daqui, nossa, falta 10 minutos. Já falamos tudo isso, gente. E Já? assim, já faz 51 minutos que a gente tá falando. Nossa, Passa eu muito sabia que rápido. eu conversava muito, mas Então, nem tanto, né? vai. Mas é isso, sabe? A gente tem que estar sempre assim, prestando atenção, sabe, gente? Que não é só essa parte física. Olha sempre para o lado energético também. Busca fazer reiki, isso é importantíssimo. Pri, como que eu posso alinhar? Faz reiki. Tem tanta pessoa maravilhosa que aplica reiki. Tem várias outras questões, várias outras ferramentas que as pessoas podem estar buscando. Tipo, como Qigong é maravilhoso, tem barras de axis, tem, sei lá, tem constelação. Apesar que a constelação não é para ser feita sempre, né? A pessoa faz Uhum. uma vez e depois deixa, mas tudo que envolve essa parte energética é maravilhoso. Cromoterapia é incrível, né? Essas terapias alternativas ajudam bastante, tá? Para Sim, todas as pessoas que passaram por algum trauma, sabe? É incrível, sem né? dúvida. Sem dúvida. É a E cura. buscar, doutora. Exato. E você falou da cura. Buscar a cura. Não só da doença, mas da cicatriz que fica por dentro, né? Porque não é fácil lidar com isso depois, né? Às vezes a gente vai passar o resto do tempo se julgando, julgando o parceiro, julgando os parceiros que já passaram. Então, Uhum, exatamente. E uma coisa que eu achei interessante é que você falou da cura. Eu, como consteladora, tanto é que Bert Hellinger ele fala sobre isso, né? Que é o pai da constelação. Ele fala que onde há uma doença, é uma possibilidade de cura, sabe? Então, isso que você disse é uma possibilidade de cura. Por exemplo, o que eu devo curar dentro de mim? Eu que adquiri uma doença agora. E agora? Não é só eu descobrir. O que eu vou fazer com isso? Né? Será que eu sim, vou ter uma nova postura? Eu vou ser e uma também outra por que, pessoa? né? Algum propósito deve ter tido. Aham, Pensar como, exatamente. pensar como um porquê. Exatamente. Mostra o seu neném aí, que ele já tá aí, Gracinha. Chegou aqui. Gracinha. Oi! Tá Oi, esperando, quer neném. mamãe? Gracinha, tá certo. Nós vamos te deixar então, tá, Nárima? Para você poder Imagina, cuidar eu que dele. agradeço. Ó, Vai ficar muito salva a live? obrigada. Vai, vou deixar ela salva aqui, Fica tá pra bom? você, daí depois eu consigo compartilhar. Peraí, filho, um Fechou. minuto. Combinado, então. Então tá, pode dar Muito atenção pro seu obrigada. pequenininho aí. Tenho Eu que certeza que é agradeço, Nárima. ligação. Nossa, vou te chamar Obrigada. mais vezes para você vir fazer live comigo, viu? Um Vamos. beijo, viu? Beijo. Gratidão no fundo do coração, Nárima. Gratidão, muito Obrigada e obrigada. sucesso Um no seu beijo trabalho. Te admiro pra muito, você, amigo. pra você também. Um Um beijo. beijo, viu? Eu vou postar a foto. Fechou. Depois você mostra a foto. Combinado. Tchau, tchau, amor. Tchau, fica com Deus. Eu vou tirar você aqui. Só um Tchau. minutinho. Aí, pronto. Gente, vocês viram que graça que ela é? Ai, mas vamos lá, gente. Então, foi basicamente isso, sabe? Como que é bom, né? A gente tá falando com uma doutora. Olha que coisa mais chique. A gente só tá evoluindo, né? Mas vocês viram que coisa mais linda? A Creuza escreveu aqui. Priscila, como saber se a energia está em dia? Creuza, a energia fica em dia se você perceber como que está a sua disposição, né? É isso, é basicamente isso. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live aqui. Vanessa, beijo, amore. Poli, Karina, eu aprendi muito. Vocês viram que gracinha que é a doutora Nari? Mas vocês começam a seguir ela, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, deixa na caixinha. Combinado, galera? Eu espero que tenha contribuído com vocês. Gratidão do fundo do coração. Espero ter contribuído aí com vocês. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.